Rafael Montenegro sempre acreditara que o mundo existia para se curvar diante dele. Desde muito jovem, aprenderá que dinheiro abria portas, mas foi o poder, o verdadeiro, aquele capaz de fazer pessoas mudarem o tom de voz ao pronunciar seu nome, que moldou sua visão de si mesmo. Empresário famoso no setor de tecnologia de defesa, ele atravessara décadas acumulando contratos bilionários, conexões políticas e influência como quem recolhe migalhas do chão, com facilidade, naturalidade, e com um certo desprezo silencioso por quem precisava se esforçar. Sua presença em qualquer ambiente criava uma atmosfera densa, quase sempre acompanhada de olhares cautelosos e um silêncio disfarçado de respeito. Havia uma energia em torno dele que fazia as pessoas endireitarem a postura, como se instintivamente precisassem demonstrar eficiência perto daquele homem que parecia medir tudo e todos. Naquela noite especificamente, o luxuoso restaurante La Rivière seria palco de mais um espetáculo de sua vaidade. O salão iluminado por lustres de cristal refletia tons dourados nas paredes de mármore claro. As mesas, decoradas com arranjos florais minimalistas, exalavam um aroma suave de lírios, misturado ao perfume dos pratos recém-saídos da cozinha. Era o tipo de lugar onde jantares custavam mais que o salário mensal de muitas famílias, exatamente do jeito que Rafael gostava. Ele chegará acompanhado de dois investidores estrangeiros, homens discretos, experientes, daqueles que falavam pouco e observavam muito. O tipo de audiência que Rafael adorava impressionar. Escolheu, como sempre, a mesa central, não por acaso a mais iluminada e aquela que oferecia o maior campo de visão do salão. Era um hábito dele posicionar-se sempre onde pudesse ser visto, admirado ou temido. Seu terno italiano impecável, o relógio suíço que reluzia sob a luz dourada, os sapatos engraxados a ponto de refletir silhuetas, tudo nele era calculado, milimetricamente planejado para transmitir poder. Enquanto isso, do outro lado do salão, Elisa Moura ajeitava o avental com mãos que tremiam de leve nervosismo. Tinha apenas 24 anos e trabalhava no La Rivière havia pouco mais de um mês. Era seu emprego mais sofisticado até então, depois de uma longa sequência de trabalhos exaustivos em cafés, padarias e pequenos restaurantes onde aprenderá a lidar com clientes de todas as naturezas, menos com gente como Rafael Montenegro. Elisa viera de uma família simples no interior do Paraná, onde aprenderá desde cedo o valor do trabalho e, principalmente, o valor da dignidade. Crescerá vendo a mãe, Dona Lourdes, trabalhar dobrado como diarista, sempre com um sorriso resiliente, mas com os olhos cansados de quem constantemente precisava engolir desaforos para não perder o emprego. Elisa prometera a si mesma que, quando adulta, não aceitaria ser tratada como alguém menor. Não mais. Nos corredores do restaurante, ela já ouvirá histórias sobre Rafael. Funcionários comentavam, a meia voz, que ele humilhava garçons publicamente, que fazia comentários sarcásticos apenas para ver a reação das pessoas, que tratava profissionais como peças substituíveis. Elisa não gostava de conflitos, preferia a harmonia silenciosa, mas não tolerava ser diminuída. Então, quando o gerente se aproximou dizendo que ela ficaria responsável pela mesa de Rafael naquela noite, sentiu um aperto no estômago. Mas manteve seu sorriso profissional, respirou fundo e caminhou até a mesa carregando os cardápios com cuidado para não demonstrar a tensão que começava a subir pela nuca. Ao chegar, perguntou com voz suave o que desejariam beber. Rafael ergueu os olhos de maneira lenta, calculada, examinando-a de cima a baixo com o olhar de quem avalia um objeto, não uma pessoa. A forma como alongou a palavra moça revelou que a avaliação ali não era apenas profissional, era hierárquica. Traga algo decente, disse ele, com um desdém milimétrico. Espero que seu paladar não seja tão limitado quanto seu currículo. Os dois investidores, desconfortáveis, riram por educação. Elisa apenas anotou calmamente, oferecendo um sorriso neutro treinado nos últimos anos para sobreviver a situações como aquela. Quando voltou com as bebidas, Rafael já esperava por uma oportunidade de criticar. Disse que o vinho estava quente, mesmo estando na temperatura perfeita. Afirmou que o copo estava marcado, mesmo estando impecável. Apontou supostos erros no serviço que claramente não existiam. E fez tudo isso em voz alta, o suficiente para que mesas próximas ouvissem. Elisa recolheu o copo, caminhou até a cozinha e apenas quando ficou fora de vista permitiu que o peito apertado se expandisse. Não era medo, era indignação. Os chefes confirmaram que tudo estava perfeito. E foi ali, naquele corredor estreito iluminado por lâmpadas fluorescentes, que ela compreendeu, Rafael não estava avaliando o serviço. Ele estava testando limites. Testando quanto poderia humilhar. Quando voltou com o novo vinho, o ataque verbal continuou. Rafael fez questão de destacar que pessoas como ela claramente nunca frequentaram ambientes de alto padrão. Os investidores, ainda que visivelmente desconfortáveis, riram novamente, dessa vez com o riso temeroso de quem teme desagradar alguém poderoso.
Elisa sentiu olhares discretos vindo de outras mesas. O ar ao redor parecia pesado, denso, como se o salão inteiro estivesse assistindo, mas ninguém ousasse intervir. Aquilo trouxe lembranças de sua infância, momentos em que via injustiças acontecendo bem diante de adultos que preferiam fingir não notar. O sentimento era o mesmo, aquele nó silencioso que se formava na garganta. Mesmo assim, manteve a postura. Colocou o prato principal sobre a mesa com elegância. Antes que Rafael inventasse outra falha imaginária, ela decidiu que não seria mais um alvo passivo. Falou com voz baixa, controlada, firme, de forma que apenas ele e os investidores pudessem ouvir. Senhor, estou oferecendo meu melhor trabalho. Mas percebo que o que procura não é qualidade, é submissão. E isso, com todo respeito, não faz parte do serviço. O silêncio que se seguiu pareceu fatiar o ar. Os investidores travaram o movimento das mãos, estáticos. Rafael, acostumado a controlar ambientes com sua presença, ficou sem resposta. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o peso de olhares alheios, desta vez não de admiração, mas de questionamento. Sentindo a autoridade escorrer entre os dedos, ele levantou-se abruptamente. A cadeira arrastou com um ruído áspero. Murmurou algo inaudível e se dirigiu à saída com passos duros e curtos. Os investidores hesitaram alguns segundos antes de segui-lo, como soldados que perderam o comando. Quando a porta se fechou atrás dele, o salão permaneceu suspenso por alguns instantes. O ar parecia ter parado de circular. Então, no canto, alguém começou a aplaudir. Depois outra pessoa. E outra. Até que o restaurante inteiro, sem combinar, sem ensaiar, ofereceu a Elisa uma salva de palmas discreta, respeitosa, mas profundamente significativa. Ela ficou imóvel, surpresa, até perceber que aquele gesto não era apenas um agradecimento. Era um reconhecimento. O gerente aproximou-se com expressão séria. Elisa temeu que viesse uma advertência, talvez até demissão. Mas, em vez disso, ouviu, obrigado. Era preciso alguém com coragem para colocar limites. A história correu rápido. Dias depois, vídeos gravados por clientes começaram a circular nas redes sociais. Era impossível ver o rosto de Elisa, apenas suas mãos, seus movimentos, sua postura. Mas era possível ver claramente Rafael Montenegro deixando o local irritado, sem seu habitual ar de superioridade. Para um homem que vivia de status, aquilo foi devastador. Não houve escândalo financeiro, nem acusações formais. Mas houve algo muito mais poderoso: desprezo público. Pequenos comentários começaram a pipocar na internet. Memes. Análises de comportamento. Investidores passaram a recuar, discretamente, de negociações com ele. Nada o derrubou de imediato, mas o corroeu por dentro. Enquanto isso, Elisa se tornou símbolo de integridade. Continuou trabalhando no restaurante, onde passou a ser tratada com respeito e admiração. Meses depois, um cliente que testemunhara tudo, um executivo de uma grande empresa, ofereceu a ela uma bolsa integral para concluir a faculdade. Disse algo que Elisa jamais esqueceu: pessoas que mantêm a dignidade sob pressão merecem oportunidades maiores. Ela aceitou, emocionada, e naquele instante compreendeu algo profundo: coragem não precisa gritar. Coragem apenas se mantém de pé quando o mundo espera que você se ajoelhe. A lição dessa história é clara e poderosa. Vivemos num mundo onde muitos acreditam que dinheiro define valor. Mas há momentos raros, momentos preciosos, em que a verdade se ergue como um farol. Mesmo quando vem de alguém sem influência, sem fortuna, sem sobrenome importante. Rafael tinha tudo que o mundo aplaude. E ainda assim perdeu o respeito quando encontrou alguém que não temia sua sombra. Elisa tinha apenas sua postura firme e sua convicção. E isso foi suficiente para quebrar décadas de arrogância. No final, o que fica não é o poder que acumulamos, mas as marcas que deixamos nas pessoas. E histórias como esta existem para lembrar que dignidade é, sempre, o bem mais valioso que alguém pode possuir.